E aí, galerinha do SEMI, tudo bem? Nessa minha parte de conteúdos, tem assuntos do Banquetes, né, da frente do Banquetes, que eu gravo para vocês. Um deles é tecido nervoso, o outro é sistema nervoso e depois tecido muscular, tá? Que faz parte da fisiologia, aí já é frente 342, né, que é a frente dele lá no caderno, principalmente na parte de exercícios, ok? Então, primeiro nós vamos falar do tecido nervoso. Então vamos dar uma olhadinha ali. Eu vou só separar, né? De como de praxe. Você está acostumado à minha canetinha. Então, quando nós falamos de tecido nervoso, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando dos neurônios, mas não só deles. Nós iremos falar também das células da glia, ou células gliais, ou gliócitos, que dão a consistência, estabilidade, proteção, envolvimento aos neurônios. Perfeito? Se fosse só neurônio, seria como se fosse um emaranhado de fios, com um monte de lacunas entre eles. Quem preenche esses espaços e dá uma consistência tecidual, apesar de ser um tecido bem friável, bem molinho, são as células gliais. Primeiro vamos falar então do neurônio, que é a célula principal. Esse neurônio que você está vendo na tela é o neurônio que nós mais temos no sistema nervoso, principalmente no sistema nervoso central, que é o chamado neurônio multipolar. Perfeito? Por que ele é chamado multipolar? Porque ele contém várias terminações de captura de informação, os chamados dendritos, tá? Dendro quer dizer galho, dendrito quer dizer galinho. Então aqui ele estabelece conexões com outros neurônios, outras regiões neuronais. Não quer dizer que seja só pelos dendritos. A conexão também pode existir, por exemplo, com a terminação de um neurônio e a membrana dessa estrutura, que é o corpo celular, tá? Também conhecido como pericárdio, tá, gente? Não é pericárdio, pelo amor de Deus. Peri quer dizer em volta e cárion de núcleo, ok? É onde estão as organelas, e aí se falava muito de substância de Nísel ou tigroide, porque são manchinhas que aparecem aqui na região. Na verdade, é o que se vê ao microscópio do retículo endoplasmático granuloso, que é bem desenvolvido nesse tipo de célula, por produzir muitas proteínas, inclusive como neurotransmissores, perfeito? Bom, do corpo neuronal parte uma ramificação que vai se alongar, tá? Essa que eu estou marcando com a linha vermelha, que é o axônio, perfeito? Axônio, axon quer dizer eixo. Esse axônio pode ser bem longo em alguns casos de neurônios motores, por exemplo, que vão inervar parte da perna, ele vai ter que sair lá da coluna vertebral, né, parte final, e descer junto a nervos até o pé. Então imagina, 1 metro, até mais que isso pode ter esse axônio, porque o corpo do neurônio o motor vai estar lá na medula espinhal. Bom, esse axônio ele é envolto por uma bainha, é o que nós chamamos de bainha mielínica ou extrato mielínico. Com um detalhe, aqui está o material de vocês, os livros geralmente botam oligodendrócito, mas eu vou fazer uma correção. Não é considerado aqui oligodendrócito, porque você está vendo que cada extrato tem um núcleo. Ó. Então, cada extrato desse enroladinho é uma única célula que se enrolou. Então, aqui eu tenho uma, outra, outra. Na verdade, que célula é essa, Vila? Essas são as células de Schwann ou Chivan, tá? Aqui é um W, perfeito? Portanto, isso aqui é sistema nervoso periférico. É um neurônio periférico, não é o central. Os oligodendrócitos aparecem no sistema nervoso central. E aí depois eu vou te mostrar que essa célula, o oligodendrócito, vai acabar ficando à margem, à lateral, o seu núcleo, e são prolongamentos dele que irão se enrolar, formando o extrato mielínico. Então difere um pouquinho, mas é comum você ter vários desenhos mostrando dessa forma, ok? Então aqui, ó, no final do axônio, aí já não possui mais mielina, temos as terminações axônicas, que eram antigamente chamadas e ainda pode aparecer como telodendros ou terminações neuronais. Nessas terminações existem pequenas dilatações, que são chamados botões sinápticos.
Depois a gente fala melhor sobre isso, tá? Então essas são as partes que compõem o neurônio. Te aconselho depois, faz um desenho mesmo que esquemático para ajudar a te associar a gravar. Bom, essa célula é a nobre do tecido, não é a mais numerosa, porque as células da glia acabam sendo em maior quantidade, mas essa é a célula especial, porque ela é que responde, ela é que desencadeia a informação, ela que tem a condutibilidade, a excitabilidade, toda a base de funcionamento do nosso sistema nervoso. Vamos dar uma olhadinha, então, nas células gliais, né? Glia quer dizer cola. Gliócito, né? São quem? Os astrócitos, essa célula que você está vendo aqui, ó, é um astrócito. Tá? Você está vendo que ele está ligado a um capilar ligado a um neurônio? Basicamente, transporte de substâncias entre o sangue e os neurônios. Né? Então, função nutricional, regeneração, isso é interessante, de áreas lesadas, né, do sistema nervoso, ele pode preencher, e existem estudos hoje que mostram que em determinadas circunstâncias, em algumas áreas não muito especializadas, o neurônio, o astrócito, pode se diferenciar em um neurônio e ocupar o lugar de um neurônio lesado, desde que se tenha estímulo também e capacidade para isso, e quanto mais jovem for esse sistema nervoso, mais fácil isso pode acontecer. Agora vamos lá, segue na sequência, microglia ou microgliócito, porque são as menorzinhas, são essas aqui, ó. Essas células vão estar aqui basicamente para defesa do neurônio no sistema nervoso, a partir da capacidade de fagocitose. Alguns estudos demonstram hoje na neurociência que também essas células podem criar uma maior comunicação entre os neurônios, agilizando a troca de informação e aí melhorando o potencial intelectual. São estudos que apontam isso. Então, algumas pessoas têm, por exemplo, não vão ter mais neurônio que as outras, vão estabelecer mais conexões e podem ter sim mais micróglias, tendo ainda mais agilidade nessas conexões, o que pode explicar em parte diferenças de desenvolvimento intelectual, capacidade intelectual, né, de QI de cada indivíduo. Mas isso é bem polêmico, bem complexo, porque tem genética envolvendo, nutrição, estímulo, mas só para você ter uma ideia. E por último, aquilo que eu falei na outra tela, os oligodendrócitos. Olha a diferença, ó. Você está vendo que aqui o núcleo e o corpo da célula está ao lado, não está envolvendo. Quem que se enrolou? Quem se enrolou foram projeções da membrana com citoplasma. E uma única célula pode isolar, né, ou pode criar a bainha em mais de um neurônio. Mas o curioso é que esse tipo de célula, portanto, vai aparecer no sistema nervoso central. Mas da mesma forma que no periférico, vão existir regiões do axônio sem mielinização. Essas regiões nós chamamos de nó neurofibroso, antigamente também conhecido como nódulos de Ranvier, com H, não desculpa, com Ranvier, tá? Então, é importante você lembrar, mas o nome que mais aparece, nó neurofibroso, e depois eu explico para ti qual a importância disso no impulso nervoso. Perfeito? Tranquilo até aí? Vamos lá, então. Parte mais, outro componente do tecido, né, que é formado por tecido nervoso, os nervos. Os nervos são considerados órgãos do sistema nervoso, tá? E esses órgãos, na verdade, são conjuntos do quê? Vamos lá. Feixe de axônios, a parte de prolongamento do neurônio, com a bainha de mielina. Esse feixe de axônios vai formando fascículos, ó. Aqui eu tenho um fascículo, aqui eu tenho um outro fascículo. Envolvendo cada fascículo, cada conjunto de axônios, você tem o perineuro, tecido conjuntivo, tá? Que vai envolver e criar uma proteção. Aí esses feixes se agrupam e passam a ser envoltos, né? Desculpa aqui, você vai ter os feixes pelo perineuro, né? E aí o conjunto desses feixes com perineuro é envolto por uma camada mais externa, que é o epineuro. Então nós temos o perineuro, que envolve feixe de axônios, e o epineuro, que forma o próprio nervo. Mas ainda existe uma camadinha fina de tecido conjuntivo envolvendo o próprio axônio com a bainha de mielina, que é o endoneuro. Ele envolve cada fibra dessa nervosa. Então, o endoneuro envolve cada fibra, aí elas se agrupam em um feixe. Esse feixe de axônios é envolto por outra capa protetora conjuntiva, que é o perineuro.
Aí esse fascículo vai se agrupar com outros fascículos, que serão envoltos por uma capa mais externa, única, final, chamada epineuro, que gera a própria estrutura do nervo. Esse epineuro vai envolver os feixes, já com a estrutura do perineuro, e os vasos sanguíneos, para nutrir essa estrutura. Por isso nós consideramos o nervo um órgão do sistema nervoso central. E, no caso, periférico, né? A gente fala sistema nervoso porque compõe, mas os nervos vão estar partindo do central para a periferia e da periferia para o central. Tá? Então a gente estuda, na verdade, no sistema nervoso periférico, os nervos, e aí vamos falar de gânglio nervoso também, depois eu explico melhor. Bom, envolvendo o tecido nervoso, vem a fisiologia do tecido nervoso, que é a geração do impulso nervoso. Eu quero que você relembre da nossa aula de membrana. Lembra, quando a gente diz que o neurônio está em repouso, ele está polarizado. Nessa situação, o sódio está em maior quantidade, ele é maior. Opa, deixa eu apagar ali, porque às vezes aperta aqui e aparece esse risquinho aí. Tá? Opa, agora deu zebra aqui. A ESC. Desculpa, é que eu apertei na lente de aumento. Às vezes isso atrapalha, né, gente? Normal. Então vamos lá. Ó, então, eu vou ter mais sódio em maior quantidade. Fora da célula, fora do neurônio, chamado líquido intersticial, tá? E nessa situação de repouso, existirá mais potássio maior dentro. O que isso gera, Vila? Isso gera uma situação de maior quantidade de cargas positivas fora do que dentro. Normalmente os livros dizem que o neurônio, a membrana do neurônio é positiva fora e negativa dentro. Na verdade não é tão negativo, não é porque é negativa, é que tem menos carga positiva. Mas em termos de polaridade, como tem muito cloreto, que é negativo, e aminoácido, acaba potencialmente em termos de carga ficando mais negativo dentro mesmo, tá? Bom, aí você vai gerar o impulso. Você vai então passar de repouso, de polarizado, você vai despolarizar. Nessa fase, então, vai entrar primeiro mais sódio na célula. Como vai entrar mais sódio, a célula tende a ficar mais positiva dentro do que fora. Tá? Perfeito? Ok? Esse é o primeiro momento. Aí, se nós formos medir, né, esse potencial de repouso era de, vamos lá, em muitos neurônios era de menos 70 milivolts. Aí, depois de despolarizado, eu vou verificar o que aconteceu com essa inversão de cargas e passou para mais 40. Ora, mais 40 milivolts, né? Menos 70 milivolts. O que está fazendo, Vila? Eu estou estabelecendo uma DDP, né, que é a tensão final menos a inicial. Só que aqui você vai somar, né? Então essa DDP gerada é de mais 110. Por favor, milivolts, não são 110 volts, senão feio para a gente, né? Seria aí condutor estaria dando, né, distribuindo energia elétrica aí na tomada para televisão e para muita coisa. Então 110 milivolts. Isso aqui é um potencial de ação. Esse potencial de ação é que vai, portanto, permitir a propagação de cargas dentro desse neurônio, saindo lá do corpo neuronal e pegando o axônio, perfeito? Então eu coloquei para vocês uma parte aqui que traz para a gente uma explicação mais esquematizada. Então presta atenção. Você tem a célula polarizada, o potencial de repouso. Então aqui ela está
polarizada. Lembra? Tem mais sódio, ó, meio extracelular tem mais sódio e dentro tem mais potássio. E ela é positiva, mais positiva na face externa do que na interna. Aí um estímulo, um neurônio, que entre neurônios vai ser por neuroreceptores, substâncias químicas. Mas, por exemplo, em neurônios em terminações, como a neurônio que capta variação de temperatura, ele vai ser estimulado por temperatura. Neurônio que capta estímulo químico do odor, né, na região da mucosa nasal. Será a química, a substância química que vai ativar, que vai gerar esse potencial, que vai despolarizar esse estímulo. O importante é que, independente da natureza que desencadeia o estímulo, em todos os neurônios, esse estímulo é gerado pela abertura de canais proteicos para o sódio. Então, o sódio vai entrar na célula. Como ele é carga positiva, nesse primeiro momento é um influxo de carga positiva, aumentando a quantidade de cargas positivas no interior, deixando a face interna mais positiva que a face externa. Ok? Então você gerou uma despolarização, que vai gerar, como a gente viu naquele exemplo, por exemplo, naquele exemplo, menos 70 para mais 40, um potencial de ação de 110 milivolts, porque despolarizou. Agora a célula vai ter que tentar voltar, ela vai tentar se repolarizar, mas ainda sem gastar ATP. O que ela vai fazer? Ela vai fechar os canais de sódio para não entrar mais sódio. E vai abrir os canais de potássio. Por que abrir os canais de potássio? Porque como o potássio está mais concentrado dentro, ele sai. E qual é a carga dele? Não é positiva? Nesse momento, a célula não está preocupada se é potássio ou sódio, e sim na carga. Voltar ao gradiente, ao potencial de início. Então vai sair carga positiva, ela vai voltar a ficar mais positiva fora do que dentro. Então ela está se repolarizando. Depois de um certo momento, ela fecha os canais do potássio. Só que, galerinha, existem alguns canais da membrana que são naturalmente abertos para o potássio. O potássio sempre escapa um pouco mais do que deveria. Então, na verdade, a célula vai passar um pouco do ponto. Ela vai ficar, entre aspas, mais positiva do que ela era antes. Tipo, vai a menos, ao invés de ir a menos 70, ela pode ir a menos 80, a menos 90 milivolts. A diferença entre a face externa e a interna. Lembra que quando ela estava no repouso, essa polaridade era de menos 70 milivolts. Tá? Essa diferença entre face interna e externa. Aqui ela pode chegar a menos 80, menos 90. Então ainda não é um ponto ideal, mas repolarizou, porque ela passou a ficar mais positiva fora do que dentro. Aí é que vem aquilo que eu expliquei a vocês. Para gerar novamente o potencial exato de repouso, a bomba de sódio e potássio vai agir. Então, isso você está vendo aqui, ó, em verde, é a bomba de sódio e potássio. O que ela faz? Ela pega 3 sódios de dentro e bombeia para fora, mesmo contra o gradiente do sódio. Ora, como tem mais sódio fora, mesmo depois do que entrou, ainda tem mais do que dentro. Resultado, ela tem que forçar, gasta ATP. Né? E aí ela pega potássio que saiu e traz para dentro. Numa quantidade menor que sódio, porque, na verdade, não escapou muito potássio. Tá? E ela só quer devolver o potássio na razão necessária para atingir novamente o potencial de repouso, que são aqueles menos 70 milivolts no nosso exemplo. Só que aí, nesse estágio final, tudo isso aqui vai gastar ATP por parte da função dessa proteína bomba, que bombeia 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Isso, de novo, para atingir o mesmo potencial do início e poder, a hora que atingir o menos 70 milivolts, desencadear uma nova informação. Então, só aqui é que você tem gasto de ATP, ok? Só nesse estágio final. Vamos dar uma olhadinha em gráfico, olha aqui, ó. Esse gráfico está mostrando para a gente um neurônio com menos 70 milivolts, ok? Nesse gráfico aqui. E aqui o intervalo de tempo. Perceba que é menos 70, menos 70, e de repente deu esse pico aqui. O que é isso aqui? É que você criou um estímulo que gerou uma abertura dos canais de sódio, que fez o sódio entrar na célula. Então, nesse primeiro momento, o sódio entrou,
e gerou a despolarização, né, a partir do potencial de ação produzido. Né? Então ela vai variar de menos 70 para mais 40. Por isso esse potencial de ação gera uma DDP, nesse nosso exemplo, de 110. Entenderam? Agora eu tenho que devolver, eu tenho que repolarizar. Então aqui nós estamos tendo, ó, uma repolarização. Na verdade, sim, mas ainda não atingido o potencial, porque aqui, ó, vai sair, ó, sai o potássio. Sai o potássio, já que não dá para mexer ainda tudo isso porque não quer gastar ATP, né, gente? Se ela fosse mexer com sódio, botando ele para fora, ela nesse momento iria gastar ATP. Então, fazendo isso com o potássio, ela não gasta ATP porque tem mais potássio dentro que fora. Aí ela está se repolarizando, ó. Ela está voltando a um potencial aonde ela vai ficar mais positiva fora que dentro. Só que você está vendo que passou do ponto. O ponto ideal é esse, ó. Esse é o potencial de repouso, o menos 70. Mas ela passou. Então presta atenção. Nesse trecho, até atingir novamente o potencial de repouso, é quando você tem a bomba de sódio e potássio funcionando. Ok? Então, nesse momento, você está o quê? Atingindo o potencial da membrana. Potencial de repouso vai voltar a existir. Porque só pode esse neurônio voltar a desencadear um impulso se ele atingir novamente o potencial de repouso. Ok? Então vamos de novo. Ó. O que causa o estímulo? Se ele for suficiente. Ó, estímulos subliminares, quer dizer, muito pequenininhos, que não cheguem a abrir a quantidade ideal de canais de sódio, não vai gerar potencial de ação. E estímulos muito intensos, não adianta, porque se você liberar por muito neurotransmissor, se todos os canais de sódio já estiverem abertos, esse excedente não vai fazer a menor diferença. É o que a gente chama de lei do tudo ou nada. Ou você oferece o limiar excitatório ideal, que gere o potencial de ação, ou a membrana, o neurônio não responde. Ou não adianta menos, porque não vai conseguir abrir os canais de sódio na quantidade ideal, e não adianta mais, por quê? Porque depois de aberto todos os canais, tudo que for a mais não vai fazer a menor diferença. Então é o potencial certo para cada neurônio. Tranquilo? Agora, como é que propaga isso? Pois é, então o impulso vai ser gerado, e olha que legal, vai ter uma corrida de cargas. Só que você tem que entender que aonde eu tenho mielina, bainha de mielina, extrato mielínico, não tem carga, ó. Não tem troca de íon, aqui não tem membrana polarizada, não existe isso, porque a bainha, o extrato mielínico, é um isolante. Mas naquele ponto que eu falei a vocês, que é o nó neurofibroso, ou nódulo de Ranvier, que não tem neurônio, desculpa, desculpa, que não tem extrato mielínico, aqui ela está polarizada. Só que nesse primeiro espaço, ele está mostrando para ti que o estímulo gerou a entrada do sódio, deixando o meio interno mais positivo que o meio externo. Então, você está gerando um potencial de ação. Ao longo desse trecho mielinizado não tem carga e não se troca a carga com o meio. Mas aqui eu tenho um novo nódulo neurofibroso, que ainda não foi despolarizado. Ó. Você está vendo que ele é mais positivo fora aqui dentro. Como entra a carga positiva e aqui tem menos, a tendência é ela se deslocar. E aí elas vão vir para cá, correndo o axônio, muito rápido nesse trecho, porque aqui não há troca de carga, é isolado, para despolarizar esse ponto. Então, a despolarização que ocorreu nesse primeiro ponto agora ocorre nesse segundo, depois vai ocorrer no terceiro e vice-versa. Tecnicamente, só despolariza o nó neurofibroso. Então, é como se o impulso saltasse de nó a nó. Por isso é chamado de impulso, né? O impulso saltatório. E galera, se perguntarem para vocês qual é a vantagem, isso aqui, ó, aumenta a velocidade e qualidade do impulso.
Por quê? Porque você não perde carga para o meio e não perde muito tempo nessa região mielinizada, o que faz, né, como se estivesse saltando mesmo. Então, por isso, estímulo saltatório, tá? Então, olha a importância. Então, se o neurônio é mielinizado e alguma doença degenerativa desmielinizante, como a esclerose múltipla, por exemplo, desgasta por ataque, é uma doença autoimune, tá, gente? Ataca e desgasta a baía de mielina, esse neurônio vai começar a perder eficiência de velocidade e qualidade, por isso que a doença vai gerando um comprometimento muito sério aí, nesse contexto da propagação. Você vai dizer, Vila, então nós não temos neurônios desmelinizados no nosso corpo? Temos, mas só na medula espinhal, na parte mais alta dela, é um neurônio pequenininho que eu vou mostrar depois para vocês, chamado neurônio associativo ou de associação. Como o axônio dele é bem curtinho, não há mielinização. Mas os demais neurônios pelo corpo afora, onde tem tecido nervoso, são mielinizados. Ok? Entenderam bem, galerinha? Bom, aí o que acontece quando o impulso nervoso nessa onda de propagação chega no final, no botão sináptico? Aqui, ó, um neurônio, presta atenção, um neurônio não vai tocar o outro. Então aqui eu tenho um neurônio desenhado, aqui vai ter um outro neurônio com os seus dendritos, tá? Perfeito? Aproximados aqui. E tá ele ali, ó, corpo e vai embora. Perfeito? Ele, na verdade, não toca. Os neurônios não se tocam. Existe um espaçozinho pequenininho, tá? É chamado de fenda sináptica. Tá, Vila? Vem da onde? Vem da palavra sinapse, que é a troca de informação entre os neurônios. Então, eles não se tocam. Então, como é que é propagado o impulso? Ele chega num botão sináptico, gerando uma onda citoplasmática que vai empurrar para a membrana desses botões vesículas que foram produzidas, né, no complexo golgiense. Ele empacotou a substância que está ali dentro. Se ela for proteica, por exemplo, ou de natureza proteica, foi produzida no retículo granuloso. Tá? O que é essa substância, Vila? São os neurotransmissores ou neurohormônios. Olha que coisa bem bolada. Quando essa bolinha chega aqui e se funde com a membrana da terminação nervosa, o neurotransmissor é liberado na fenda sináptica, banhando essa fenda sináptica. E olha que legal, ele vai se encaixar como chave e fechadura em canais proteicos da membrana do próximo neurônio, mas são canais proteicos de sódio. A hora que ele encaixa, como se fosse uma chave, ele abre esse canal, permitindo que o sódio entre no próximo neurônio. Galera, se o sódio está entrando, esse neurônio aqui, portanto, vai ser o quê? Despolarizado a partir de agora. Mas lembra, o neurotransmissor é que abriu esse canal, mas o que entra não é o neurotransmissor, é o sódio. E aí ocorre o mesmo que aconteceu no primeiro neurônio, nesse segundo, que vai passar para o terceiro, quarto e vice-versa. Enquanto isso está acontecendo, o primeiro neurônio vai estar se repolarizando. Quando ele entra nesse processo de repolarização e voltar ao potencial de repouso, o estímulo cessou. Então, o que tinha de bolha aqui já esvaziou. Essa membrana se fecha e as outras que não tocaram continuam ali. E aí você vai ter enzimas que vão destruir esses neurotransmissores aqui, e você vai ter canais proteicos que podem recapturar esse neurotransmissor ou derivado dele como matéria-prima para que o neurônio possa voltar a produzi-lo, ok? A nossa resposta, a nossa interpretação, noção e que a gente tem no sistema nervoso, principalmente no cérebro, depende da área do cérebro que foi estimulada e qual neurotransmissor, tá? Então, dopamina, por exemplo, traz em regiões cerebrais sensação de conforto, né? A serotonina, equilíbrio emocional, alegria, tá? A dopamina, ela gera, além dessa sensação de, né, conforto, ela também modula a parte de contração muscular. Nós temos, por exemplo, acetilcolina, que age nas fendas sinápticas da região neuromotora muscular, ou seja, onde você tem, né, a conexão com o músculo. Nós temos, então, uma grande natureza, um grupo de neurotransmissores, perfeito? Esses neurotransmissores é que estarão fazendo esse papel. Às vezes, falha na produção do neurotransmissor pode fazer com que uma área não funcione bem. Por exemplo, serotonina. A falta de serotonina ou
há problemas, né, na ação dela, podem gerar depressão. Então, muitos remédios, muitos medicamentos diminuem a degradação da serotonina e a sua recaptura. Então, ela vai, mesmo produzindo em menos quantidade, ela vai ficar por mais tempo na fenda. E ela consegue, assim, gerar potenciais de ação para que essa área cerebral que mexe com emoções, com bem-estar e conforto e alegria, possam, então, ser estimuladas. Então, essas pessoas têm uma falha química, fisiológica do seu sistema nervoso. E elas vão necessitar dessa remedicação. Às vezes é só por um período de tempo. Tá? A atividade física ajuda muito também a liberar a serotonina, o namoro, o prazer, o toque, né, com outras pessoas. Agora, algumas pessoas não têm jeito, é uma falha fisiológica na produção. E aí não, é pouco, então você tem que usar a medicação a vida toda. Então não é momentâneo, às vezes é por um período longo de vida. E aí é usar como se usa a medicação para outras doenças crônicas e não entrar nessa vibe, ai meu Deus, por que eu tenho isso? Ai meu Deus, as pessoas vão me achar louco, doido. Tudo besteira e preconceito. Então não precisa falar para as pessoas que você tem isso, se você tem, e usa a medicação, não abandone. Não pense assim, vou parar agora porque eu acho que eu melhorei. Nunca faça isso sem antes consultar o seu médico, o seu neurologista, o seu médico especialista, né? Porque muitas pessoas fazem isso e entram em depressão forte logo após a suspensão da medicação. Não faça isso, tá? Sempre orientação do seu médico. Ok, galerinha. Bom, é isso. O restante está na parte da estrutura dos tecidos, nos órgãos, e aí a gente vai trabalhar. Então tá ali questões que eu estou indicando para vocês, tá? Perfeito? E aí nós vamos falar melhor do sistema nervoso depois. Um grande beijo a todos vocês e até a próxima aula.